Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede em nosso favor, Virgem soberana, livrai-nos do inimigo com o vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Olá, meus irmãos! Voltamos com mais uma semana de nossa série de vídeos sobre vida de oração. Na semana passada, nós vimos que precisamos separar um tempo para Deus, aquele tempo exclusivo para Deus, mas não só isso. Devemos também fazer da nossa vida uma vida de oração. Mas basta isso, basta que eu tenha meu momento de oração separado, basta que eu tenha algumas orações ali durante o dia, basta que eu faça ali, seja disciplinado nas minhas orações. Claro que isso é muito importante, mas não basta isso. É preciso, em primeiro lugar, que a nossa oração seja uma oração frutuosa. Esse tempo de oração precisa gerar algo na minha vida, precisa movimentar alguma coisa dentro de mim. Mas que tipo de frutos são esses então? São os pedidos que eu faço, afinal Jesus fala: pedi e recebereis, batei e vos será aberto. São esses pedidos, são essas graças que eu peço, as graças que eu alcanço. Afinal, o que é essa oração? É uma via de mão única ou de mão dupla? Onde eu falo, mas Deus também fala, eu também paro para escutar. Aquela história, né? A gente tem uma boca e dois ouvidos, então a gente precisa parar um pouquinho mais para escutar do que só falar, só pedir, só colocar para fora as nossas angústias. Claro, é necessário, mas a gente precisa parar um pouco para ouvir o que Deus pede. E o que Deus pede é o primeiro fruto da nossa oração. Esse pedido de Deus, essa súplica de Deus que não vem só para cada um de nós individualmente, mas que vem desde o Antigo Testamento. É o que ele pedia também aos profetas, também aquelas pessoas lá atrás que já falavam com ele, que já uniam-se com ele em oração. Esse primeiro fruto da oração é a conversão. A primeira coisa que a oração que a gente faz, que esse tempo que a gente dedica a Deus, deve causar, deve gerar de frutos, é a mudança de vida. Afinal, nós pedimos a Deus muitas graças, muitos milagres, muitos dons, porém, isso vai ser atendido, sim, de acordo com a vontade de Deus. Mas na nossa vida, a primeira mudança que nós devemos identificar, o primeiro e maior fruto é a conversão. Porque afinal, isso tudo, esse tempo que a gente dedica a Deus, esse tempo que a gente se coloca em união com Ele, tem que gerar algo na nossa vida. E isso deve ser uma mudança dos nossos hábitos, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Isso tudo é o processo de conversão. Diante disso, nós vamos identificar dois tipos de pessoas. A primeira pessoa é aquela que já se acha que não precisa, que eu já rezo demais, que eu já vou à missa, que eu já dedico o meu tempo a Deus, então tá tudo ótimo. Se eu fizer um exame de consciência, eu não consigo identificar atitudes ou hábitos que me afastam de Deus. E outro tipo de pessoa é aquela pessoa que vai se desesperar, porque afinal de contas sua vida não está nada de acordo com o que Deus pede. E aí a gente já pensa que está com o pé no inferno, mas não é bem assim. Para esses dois casos, nesses dois tipos de pessoas, onde cada um de nós podemos nos enquadrar, nós temos que identificar a nós, nos conhecermos e também conhecermos a Deus. Devemos sim identificar a nossa miséria, nossa falta de piedade, de fidelidade a Deus, mas também identificar, diante do nosso momento de oração, diante da presença de Deus, a sua misericórdia, mas acima de tudo o seu poder, que tem a capacidade de mudar a nossa vida, que tem a capacidade de nos tornar santos. Portanto, nós temos que ter um entendimento que para essa mudança acontecer, nós precisamos fazer um exame de consciência, nós precisamos nos conhecer as nossas limitações, conhecer as nossas misérias, mas tudo isso, meus irmãos, não vai ser possível se não tivermos a ação do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo pela intercessão da Virgem Maria. Durante os nossos momentos de orações, vamos buscar, pedir a intercessão da Virgem Maria, que ela, como esposa do Espírito Santo, com certeza irá o trazer para nós. E Ele nos ajudará a iluminar nossa mente, nosso coração. Vai revelar, Ele como revelador, vai revelar para nós todos os nossos pecados, as nossas misérias, mas com a graça de Deus, colocando sobretudo a misericórdia e a graça de Deus. Vamos, nesse exame de consciência,
não banalizá-lo. Vamos identificar os nossos pecados, mas fazer nutrir, pedir a graça de Deus, da contrição, da dor pelo pecado, de ter ferido o coração de Deus. Vamos pedir para que nós possamos ter a graça de uma piedade maior, de uma devoção maior e de um amor maior a Deus, evitando o pecado. E fazendo com que, de fato, a nossa oração seja uma porta onde nós iremos entrar para uma mudança de vida. E vamos agora colocar aquelas perguntinhas que nos ajudam a fixar um pouco mais, a colocar para a nossa vida o que a gente está escutando. A primeira delas é: quando foi a minha última confissão? E aí você se lembre quando foi a última vez que você se confessou, e aí você se lembre também se você fez um exame de consciência direito, fez um exame de consciência realmente, não foi uma coisa assim muito nas pressas, né? Foi uma coisa que você parou ali para se examinar, para examinar a sua vida de fato. A segunda: sou apegado a algum pecado? Ou seja, existe algum pecado que você sabe que é pecado, mas fica ali querendo enrolar, querendo dizer que não é pecado, querendo cometer de toda forma, criando situações para você cometer? Não. Precisamos desapegar desse pecado, né? Mas o primeiro passo para você se desapegar dele é você dar nome. Escreva, coloque o nome do seu pecado lá. Não precisa ninguém ver não, mas só você escrevendo, sua consciência já vai lhe acusar de uma forma mais forte. E a primeira pessoa que você tem que revelar esse seu pecado é o sacerdote, mas você já escrevendo, já fica ali melhor, já fica mais fácil de você não se esquecer ou de fingir ali, arranjar um meio ali ludibriando a sua própria consciência. E a terceira pergunta: consigo ver os frutos da minha oração? Ou seja, a oração que você está fazendo no seu dia a dia está gerando algum fruto, está gerando alguma mudança de vida, está realmente te ajudando, te fazendo mais santo? E não são coisas, muitas vezes, não são coisas grandiosas, mas uma mudança de comportamento, a gente passa a ter mais paciência. Se eu medito sobre uma virtude durante o dia, eu vou conseguir praticar aquela virtude de uma forma melhor. Então é nessa realidade que a gente vai buscando a santidade e crescendo a cada dia. Não se desesperando, não dizendo, eu sou ruim demais, eu não presto, eu não tenho jeito, porque a gente tem jeito sim. Pecadores todos somos pecadores, mas a graça de Deus em nós, se a gente abrir a porta e for sincero, é capaz de nos tornar santos verdadeiramente. E a gente deixa para vocês uma proposta: faça de hoje até a próxima semana, todos os dias de noite, nem que seja 5, 10 minutos, um exame de consciência. Pare ali para analisar o seu dia, ou até mesmo as suas ações, a sua rotina, o que você faz que agrada a Deus, que não agrada. A gente precisa parar um pouquinho para se analisar. Só é possível mudar se a gente souber em que mudar. Então é preciso escrever, é preciso anotar, é preciso realmente se ajudar a querer de fato mudar, porque Deus, Ele se utiliza de nós para a nossa própria conversão. Claro, é a graça dele que faz tudo, mas Ele quer ver de nós essa vontade. A graça de sermos santos, Ele nos deu desde o batismo. Nós precisamos só dar ouvidos, dar vez a essa graça de Deus que possa realmente agir em nós. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, deixa aí o seu like, se inscreve aqui no nosso canal. Se você estiver assistindo ele pelo Instagram, manda aqui, aperta aqui no aviãozinho e envia para aquele seu amigo que com certeza está precisando crescer junto com você na vida de oração. Então, faça um exame de consciência, lembre desse desafio que a gente deixou aqui. Uma semana de exame de consciência, com certeza sua vida estará em processo de mudança desde já. Um abraço, até a próxima semana.